No vídeo de hoje eu vou te ensinar um recheio que você precisa experimentar. Uma mousse trufada de morango que é simplesmente deliciosa. Ela tem um sabor super equilibrado, não é doce demais, sensacional. Parece um recheio feito de danoninho, imaginou aí? Essa mousse é cremosa, estruturada e rende muito. Ela é perfeita e você pode usar nos seus bolos decorados e também em outros produtos do menu sem medo. Essa mousse sempre foi campeã de vendas por aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Inscreva-se e clique no sininho de notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo entrar no ar. Você pode ajudar a fortalecer o canal compartilhando nossos vídeos com os amigos e, é claro, curtindo esse vídeo aqui, hein? Não esquece! Já me conta nos comentários qual recheio você quer ver por aqui. Eu deixei a receita do recheio trufado de morango e links de outros recheios maravilhosos que a gente tem aqui no canal, aqui embaixo na descrição do vídeo. Então agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Eu vou começar preparando uma redução de morangos. Eu cortei os morangos em pedaços maiores porque quero que eles fiquem bem aparentes no recheio. Eu não quero que os morangos se desfaçam nessa redução. Agora eu vou adicionar um pouquinho de açúcar. Vou mexer para o açúcar envolver todos os morangos e vou levar para o fogão. Agora eu vou ligar o fogão em uma potência médio-baixa e eu não vou mexer mais essa redução. Eu gosto sempre de fazer uma quantidade grande, uma quantidade maior dessa redução e já deixar congelada para quando eu quiser utilizar depois. Depois de 6 minutos no fogo, a minha redução está pronta e ela começa a fazer um barulhinho. A calda está quase seca. Olha como ela fica linda, os pedaços ficam grandes e a gente vai conseguir sentir eles muito bem no recheio. Agora eu vou retirar a redução e vou transferir para outra vasilha. Olha como essa redução fica linda! Enquanto a redução esfria, vamos preparar o recheio? Para o recheio eu vou usar leite condensado, creme de leite e vou levar tudo para o fogão. Lembre-se sempre que recheios brancos devem ser preparados em fogo médio, nunca em fogo alto ou em fogo médio-alto, a não ser, claro, que você use panela mexedora. Com o fogo alto, a possibilidade desse recheio queimar e formar aquelas crostinhas marronzinhas no fundo é muito grande. Você deve ter observado que hoje eu estou usando uma quantidade maior de creme de leite que o habitual, né? Isso é porque eu quero um recheio de sabor suave, sabor mais delicado, mas é opcional, tá? Se você quiser, pode usar só uma caixinha de creme de leite mesmo. O brigadeiro chegou ao ponto. Olha como ele cai em blocos da espátula. Agora eu vou desligar o fogão. E aí eu vou acrescentar ao brigadeiro chocolate branco. Eu já trouxe o chocolate branco derretido para não ficar em pedacinhos. Agora eu vou mexer esse recheio durante uns 2 minutos, que é para ele perder o excesso de calor e ficar bem lisinho. Se você quiser, pode usar o fouet para isso. O recheio vai dando uma esfriadinha, vai ficando bem mais liso, bem brilhante. Olha aqui a textura dele. Eu puxo aqui, ó. Ele não se mistura muito rapidamente. E agora nós vamos saborizar. Para saborizar, eu vou usar suco em pó. Estou usando esse suco Tang mesmo, que não tem muito açúcar. Eu vou colocar o pozinho. E agora eu vou mexer para o pozinho se integrar totalmente ao brigadeiro. É importante que a gente faça isso com o brigadeiro ainda quente, senão o pozinho não vai dissolver, tá? Esse pó precisa ser adicionado depois que o recheio estiver pronto. Ele tem bastante ácido cítrico, então se você colocar no início do cozimento, ele vai talhar o brigadeiro. Eu estou usando o suco Tang, mas você pode usar o suco Clyde ou aquele pó para sobremesa que a gente encontra nas lojas de artigos para confeitaria. Eu só não indico o Nesquik porque eu acho ele doce demais. Os outros pós deixam um sabor um pouco mais azedinho. Olha a cremosidade desse recheio. O creme fica liso, brilhante, firme, estruturado
e principalmente muito gostoso. Agora eu vou transferir de vasilha. E olha como o creme já vai ficando mais firme, vai ganhando textura à medida que ele vai esfriando. Eu só retirei da panela quente e ele já está um pouco mais firme. Vou cobrir com saquinho plástico, colocando ele em contato com o recheio e vou deixar esfriar. Enquanto o recheio esfria, vamos bater o chantilly? Para o chantilly eu vou usar chantilly vegetal bem gelado. Se você preferir, pode usar nata ou creme de leite fresco. Agora é só bater até chegar ao ponto. O ponto é esse aqui. O chantilly fica bem firme, grudado no batedor e também nas laterais da tigela, formando um buraco aqui no centro. Ele fica bem firme e é assim mesmo que a gente quer para preparar o recheio. Depois de mais ou menos 1 hora, o recheio já esfriou. Eu não quero ele gelado, tá? Eu quero ele em temperatura ambiente. Olha como ele ficou bem mais firme e consistente. Se você quiser, pode usar esse recheio assim mesmo, tá? Como um brigadeiro de morango, um recheio de bicho de pé. Mas a gente vai fazer uma mousse com esse recheio. Eu vou transferir ele para uma tigela maior para ficar mais fácil da gente trabalhar. E vou mexer um pouco para ele ficar mais flexível. E agora eu vou adicionando o chantilly aos pouquinhos. Coloquei 1/3 da quantidade que a gente bateu e vou misturar. Eu não gosto de colocar o chantilly todo de uma vez porque fica muito difícil de misturar. Então prefiro ir adicionando aos poucos desse jeito aqui. Agora que ele já está misturado, eu adiciono mais um pouco de chantilly e mexo novamente. Agora eu coloco a última parte do chantilly e misturo mais uma vez até ficar tudo bem lisinho. Essa mousse fica leve, aveludada, mas ao mesmo tempo fica bem estruturada. Então você pode usar inclusive em bolos decorados. Olha que perfeição a textura dessa mousse depois que a gente adiciona o chantilly. A textura é maravilhosa e o sabor é perfeito. A mousse está quase pronta, só falta a parte mais gostosa. A redução de morangos. Agora eu mexo novamente, incorporando esses morangos com bastante delicadeza, que é para não quebrar, não desfazer, não amassar demais esses morangos. Eu deixei para colocar a redução no final do preparo, porque se eu ficar mexendo demais junto com o creme, os morangos vão se desfazendo e sumindo, e não é isso que eu quero. Eu quero eles bem aparentes, eu quero senti-los ao saborear o recheio. Depois de incorporar o morango, olha só a beleza que são a textura e a cor desse recheio. E o melhor, ele é cheio de pedaços de morango para deixar tudo ainda mais gostoso. Agora eu cubro novamente o recheio com um saquinho plástico bem aderido para não formar película e não ressecar. E levo para a geladeira até o recheio chegar à consistência correta. Depois de 3 horas na geladeira, esse aqui é o resultado do nosso recheio. Ele é cremoso, aerado, leve, mas ao mesmo tempo é firme e estruturado. Perfeito para ser utilizado em bolos decorados, em bolos caseiros, bolos no pote, sobremesas ou qualquer preparo que você preferir. E esses pedaços grandes assim da redução de morango deixam tudo ainda mais delicioso. Sabia que nós temos receitas exclusivas que não estão aqui no canal? Adquira os nossos e-books com as receitas de bolos mais perfeitos e deliciosos que você já viu. Eu deixei o link aqui na descrição para você conhecer.
Essa receita me rendeu aproximadamente 900 gramas de recheio. Eu indico que você faça o recheio e só adicione o chantilly quando for usar, assim a validade dele é mais longa. A validade do recheio trufado sem a adição do chantilly é de até 10 dias e ele precisa ser conservado na geladeira. Ao acrescentar o chantilly, a validade é de apenas 5 dias, porque o chantilly não dura mais que isso. Lembrando que essa validade depende muito do ponto de cozimento do recheio, do teor de gordura dos insumos que você utilizar e também do armazenamento correto. Se o recheio tiver contato com ar, ele vai açucarar mais rápido. E você pode congelar o recheio no freezer por até 90 dias e no congelador da geladeira por até 30 dias. Esse recheio em forma de mousse pode ser utilizado nos bolos decorados, copos da felicidade, bolos no pote, sobremesas, enfim, em qualquer produto gelado que fizer parte do seu menu. Já sem o chantilly, usando apenas o brigadeiro, você pode colocar em qualquer produto do seu menu mesmo, incluindo aqueles que não são conservados na geladeira, como bombons e cookies. E aí, me conta agora, o que você achou da nossa mousse trufada de morango? Me conta também nos comentários que recheio você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outros sabores de recheios deliciosos e super práticos para aumentar ainda mais o seu faturamento, é só clicar em um dos vídeos que eu deixei aqui na tela. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!